Graça e paz, igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 8, versículo 22. Estamos aqui reunidos dentro desse congresso da terceira idade e eu, como preletor, trago a continuidade das mensagens que foram apresentadas desde o primeiro dia, porque Deus é porque se coloca dentro de toda uma perspectiva clara, ampla, da qual a nossa mente, a nossa intenção cognitiva jamais conseguirá perceber que Deus é. Falamos de um Deus que é, mas às vezes passa tão longe da realidade dos feitos do Deus que é, quando a particularidade de quem nós somos se depara com quem Ele é. Quem é que pode conhecer o Deus que é? Aquele Deus que se apresenta e aquele Deus que se manifesta como o socorro, a provisão, mas também em todos os momentos a companhia na hora das maiores dificuldades. Quem de nós não lembrou na jornada da vida do Salmo 23, quando os nossos olhos sabem que no momento oportuno apareceu sim a vara e o cajado para nos colocar no caminho certo. Quem de nós pode dizer que é o bem-aventurado? Não há entre nós ninguém tão bem-aventurado como o Filho de Deus que desceu sobre essa terra, o qual a própria palavra de Deus diz que não houve dolo em sua boca, nenhum pecado existiu sobre ele. O único pecado que ele levou foi no madeiro, na cruz do Calvário, por causa das nossas transgressões. E ele assim escolheu nos amar porque Deus é. Ninguém amaria dessa forma se não fosse a expressão exata da glória de Deus. Eu tinha os meus 11 anos de idade na minha terra natal, lá em Urubici, Santa Catarina, Serra Catarinense. E então, meu pai, uma hora adentrou dentro de casa, saindo da oficina. Meu pai sempre foi eletricista, e por ser eletricista, Urubici na época era mais de 40 serrarias. Então, para todo lugar, tiravam pinheiros de todo tamanho, e nós exportávamos, como uma pequena cidade que era, madeira para o Brasil inteiro. E então, na nossa cidade, praticamente todas as casas eram de madeira, porque havia fartura no nosso meio do pinheiro, da araucária. E meu pai, então, eletricista, ele consertava, até a sua aposentadoria, motores elétricos, para que pudesse dar vazão às fitas daquelas grandes empresas que ali serravam aquelas madeiras e exportavam da nossa cidade. Mas quando chegava algum trator, chegava algum caminhão, chegava algum carro mais potente, na época os irmãos, companheiros meus da terceira idade vão lembrar que os caminhões mais potentes tinham baterias de 6 volts e eram feitas as baterias, não são essas baterias blindadas de hoje, mas aquelas baterias de 6 volts tinham apenas 3 tampas que precisavam de vez em quando ir até o eletricista para que ele pudesse encher com água. E o meu pai então, não tendo água destilada que se encontra hoje dentro dessas baterias, ele então recolhia essa água na chuva para que a água mais pura pudesse ser colocada ali para ter a melhor concentração química possível, para ter a maior força necessária para fazer tocar aquelas enormes motores. E naquele dia o meu pai então, chegou um trator desse, e ele tentando auxiliar, pensando que era a falta do ácido da bateria, ele foi abrir a tampa, e quando ele abriu aquela tampa, aquela bateria explodiu. E a explosão foi tão rápida, que foi mais rápida que o próprio olho dele. Então aquele ácido completamente venenoso, ele adentrou o olho esquerdo completo de meu pai e respincou sobre o olho direito também. Rapidamente
Levaram meu pai para que lavasse os olhos com água corrente e levaram para o hospital, mas minha cidade não tinha um hospital decente. O médico, ao olhar os olhos de meu pai, simplesmente colocou uma atadura, fez uma carta e encaminhou para que ele fosse ser atendido em Florianópolis. E lá se vão horas e horas de carro, estrada de chão, para que ele pudesse receber um atendimento em Florianópolis. Chegando lá, ele se encontra com o melhor oftalmologista da cidade, e aquele homem, ao abrir, viu que os olhos do meu pai estavam completamente embranquecidos. E ele disse: eu não posso fazer absolutamente nada. Você vai, volta para sua casa, e você lava os seus olhos com água boricada, e então você lava quantas vezes por dia for melhor. E daqui 7 dias, então, você vai voltar aqui e eu vou poder examinar você. Meu pai, não podendo voltar para casa pela distância, ele se hospeda no Hotel Brigman, ali no Estreito, que está lá até hoje. E então ele vai para o quarto, não tem muita visão, e ele fica no quarto, e os seus pensamentos devaneiam, e ele passa aquele dia e dorme, descansa, pela viagem, pelas consultas, e no outro dia, novamente, ele acorda, toma o seu café e volta para o quarto, porque ele tem que andar apoiando, pois não consegue enxergar nada, e assim ele passa o dia. Só que todo cristão que conhece o Senhor tem um apego profundo à palavra de Deus. E o meu pai, que todos os dias pela manhã reunia cada um dos filhos ao redor da mesa e lia a palavra para nós. Ele agora então abre a Bíblia, porque ele a levou, mesmo cego, ele a levou para que ela pudesse estar presente com ele naquele momento. E quando ele abre a Bíblia, ele não consegue enxergar absolutamente nada. Então meu pai, com lágrimas, assim como eu estou, ele simplesmente fecha a Bíblia, olha para o céu e roga ao Deus a quem ele serve. E num suspiro que vem da alma, mas brota num coração transformado, ele diz: meu pai, como eu poderei ler a tua palavra? E então, pela fé, como nós sabemos, uma voz inexplicável que parte de dentro do espírito do homem, então responde ao questionamento dele dizendo: se tu creres, tu já estás curado. E então meu pai levantava-se todos os momentos, ia ao banheiro e lavava os seus olhos, assim como o médico havia falado, com a mesma água boricada, limpando os olhos. E então chegou o 7º dia, e ele foi então ao médico. E quando ele chega ao médico, eles tiram as ataduras das quais ele colocava, e o médico diz: o que você fez com os seus olhos? E ele disse: eu coloquei água boricada e lavei todos os dias, assim como o Senhor mandou. E ele disse: eu não tenho absolutamente nada para fazer com os seus olhos. Eles estão perfeitos, eles não têm nada, ele está completamente restaurado. Enquanto meu pai lavava pela última vez os seus olhos e colocava as ataduras, até a ida do médico, o Deus do céu viu o coração de alguém que cria, e ali pôde ser manifestado um testemunho. E o meu pai hoje tem 88 anos, e eu uso óculos, e ele não usa óculos. Sabe por quê? Porque Deus é. Quando Deus que diz que é, Ele faz as coisas das quais nós nunca imaginamos. Por quê? Porque o Deus que é um Deus que está presente. E a única coisa que Ele espera de nós é a obediência e a fidelidade nesse Deus que disse na palavra que faria, independente do tempo. Ele creu no seu coração que Ele voltaria a enxergar. Cumpriu em obediência cabalmente o que recebeu como ordem para que assim fosse feito. E ao retornar para casa, voltou com os mesmos olhos que nós conhecíamos, olhos verdes e brilhantes, feliz para que pudesse voltar a trabalhar.
E aquela história correu a cidade toda, porque pequena era, e todos queriam ir lá conversar com o Paulinho, para saber o que tinha acontecido. E ele contava para todos: existe um Deus que transforma um cego, ele tem poder para trazer a visão da maneira que ele quer. Meu pai sempre foi evangelista, e desbravou todos os cantos daquela cidade, e ele tinha a maior alegria, assim como tem hoje, de passar horas e horas, e agora aposentado muito mais, lendo a palavra de Deus. Então, compartilho com você esse Deus que na particularidade da minha vida, da minha família, na essência daquilo que emanou de graça de Deus, para que você também se alegrasse e pudesse conhecer um pouco mais, compreendendo que esse texto sagrado, que essa Bíblia não é uma referência de histórias, mas de fatos concretos de um Deus que na minha e na sua vida. Um Deus que não importa o tempo, a idade, a posição, colocação, sentimentos que estão escondidos dentro do nosso coração. A única coisa que Ele requer de nós é que permaneçamos fiéis a Ele e que possa nos encontrar debaixo dessa fidelidade. Esse Deus que é um Deus que o versículo 22 do capítulo 8 do evangelista Lucas, ele traz para nós uma história extraordinária. Mas nós precisamos ver dentro desse contexto de Lucas, porque sabemos que esse evangelista, ele traz a história cronologicamente. Então é uma história ligada à outra. Então nós precisamos compreender que o fato de Lucas trazer praticamente no meio, dessa manifestação desse Cristo perfeito, desse Deus que em toda a manifestação de quem Ele era em todo o tempo, revelando-se como o Messias, o Salvador, aquele que era a resposta, conforme os escritos sagrados assim falavam que Ele era o Salvador do homem, e que continua sendo, e que continua desejando, e que continua sim na beira do portão, como ouvimos na música, esperando os rebeldes que se desfizeram nas escolhas erradas da vida, poder voltar para casa, encontrar no coração o alento de um pai que abraça, independente de uma sociedade que exclui, independente de pessoas que estão ao nosso lado, mas não reparam que nós estamos aí. Pode ser que você está sentado nesse banco, mas às vezes faz tempo que ninguém vê você. Mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, existe um Deus que te vê, existe um Deus que te conhece, existe um Deus que conhece a súplica do teu coração, porque Ele é um Deus que um Deus presente no tempo da angústia, um Deus que socorre quando clamamos e confiamos que Ele pode levar o nosso fardo. Aqui encontramos então no versículo 22, uma das histórias mais magníficas para mim, e eu espero que ela se torne nessa manhã também para você. Diz assim o texto sagrado, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para a outra margem do lago. A simplicidade do comando de Jesus, eu queria trazer para você, no decorrer desse texto, preste atenção nisso. Se Jesus tivesse pedido algo tão grande, algo tão extraordinário, se Jesus tivesse falado algo às vezes impossível, mas o que Ele pede, o que Ele fala para os seus discípulos? Entremos num barco. Sabe quem era o dono do barco? Pescadores, porque os seus discípulos, na sua grande maioria, eram pescadores. E Ele dá uma ordem, a da mais simples possível: atravessemos para o outro lado
do lago. Você pode imaginar você conviver 24 horas com uma pessoa, com um homem de carne e ossos como você, como eu, que tudo que ele fala se torna realidade. Eles estão andando com Jesus na beira do caminho e ali está um cego. E o cego então clama por Jesus, e eles trazem o cego até Jesus, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Olha, uma pergunta um tanto irônica aos meus olhos. A minha ignorância de não conhecer com profundidade quão grande é esse Deus que é. O que eu quero que eu faça? Eu sou um cego, eu quero ver. E então Jesus diz: veja. E o cego passou a ver. Você pode imaginar de longe, 10 leprosos gritam: Senhor, tem compaixão de mim. E ele então também responde: vão até o sacerdote e façam o sacrifício que a lei assim ordena. E eles vão caminho, batendo papo, obedecendo o que o mestre falou, porque tudo que ele fala se cumpre. E eles andando pelo caminho, daqui a pouco um olha para o outro e começa a dizer: você está purificado. E o outro: mas você também, nós estamos purificados. Vamos correndo então e vamos celebrar, conforme ele disse, para que o sacerdote veja, para que todos possam ver que nós estamos purificados. E 9 então corre para que seja anunciado a sua purificação. Mas um daqueles 9, um samaritano, ele resolve voltar até Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele lança aos pés de Cristo e diz para ele: obrigado. E Jesus então responde, porque Jesus, tudo que ele fala dá certo. Poderia ser que só aquele pudesse, na nossa mente, ou quem sabe na mente dos apóstolos, olhando, eram 10. E então o próprio Jesus pergunta: não foram 10 porventura os curados? E voltou somente esse estrangeiro para agradecer. Vá em paz, meu filho, você está salvo. 10 foram curados, mas um conheceu e está na presença deste homem que fala, e as suas palavras se tornam verdadeiras. Esses discípulos que andavam com Jesus e que absolutamente tudo que ele falava acontecia. Agora ele chega para eles e diz: eu entrego para vocês a jornada do dia de hoje. Tomem o barco e vamos para o outro lado da margem do lago. E assim os discípulos experientes pela jornada entram no barco e começam a ir para o outro lado da margem. E o que acontece? E partiram, porque se Jesus disse, façamos. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Jesus resolveu tirar uma cestinha, resolveu tirar um soninho, repousou. Provavelmente o barco onde Jesus estava era um barco, provavelmente deve ser da família de João, porque a família de João, a palavra do Senhor diz que eles tinham muitos barcos, e quando Jesus chama João e seu irmão Tiago, a palavra diz que seu pai ficou com os outros trabalhando, enquanto eles seguiram a Jesus. Já se fosse o barco de Pedro, Pedro já não tinha tanta coisa. Provavelmente Pedro, nós vimos em João, quando ele convida os seus amigos para pescar depois da morte do Senhor, e depois que eles sabiam que Jesus havia sido ressuscitado, e Jesus pergunta da margem, diz: pegaram alguma coisa? Ele diz: nada. Ele diz: lancem a rede ao lado direito. E botaram 153 grandes peixes, e o barco de Pedro já estava indo a pique. Ou seja, não era um barco lá muito glamouroso, porque não aguentava mais do que 153 peixes, e peixes grandes na região ali da Galileia, não eram peixes maiores do que as nossas tainhas, que são pegas lá nas praias de Santa Catarina agora no inverno. Mas o barco de João já era um barco mais preparado, já tinha uma altura considerável, então era um barco melhor, poderia levar uma boa turma junto, e eles escolheram um barco confortável e grande, e Jesus então teve um espaço agradável para deitar e dormir. E então diz o texto
E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Ora, eles eram pescadores, eles viviam as noites pescando naquele lago. Agora aparece do nada uma tempestade, e nós já imaginamos, assim como vem as histórias das crianças, que às vezes estão nos livrinhos, uma tempestade, raios, trovões, mas o texto sagrado não está dizendo nada disso. Qual é a tempestade que o texto está dizendo que acontece aí? E sobreveio sobre eles uma tempestade de vento. O vento, todos nós sabemos que eles movimentam as águas. As ondas são propícias ao vento. Mas não veio nenhum tonel, nenhuma tormenta, nada, o texto assim não diz. Mas o vento começou a se colocar de uma maneira de oposição. E quando nós entramos dentro do texto original no grego, ele está dizendo que esse vento se coloca como uma barreira para impedir que Jesus chegasse com seus apóstolos do outro lado da margem do rio. E ao colocar essa tempestade de vento, a água obviamente começa a entrar dentro do barco. Mas Jesus estava num lugar provavelmente coberto, e então ali a água não incomodava, porque se trovoasse, o barulho dessas trovoadas grandes, e chovesse, obviamente Jesus então acordaria, porque eu acho muito difícil alguém conseguir dormir chovendo sobre o seu rosto, o seu corpo, sua roupa. Mas ele continuava dormindo serenamente. Sabe por quê? Porque havia saído dos seus lábios um comando, e o comando de Jesus era: vamos para o outro lado do lago. Mas agora entre o terminar da palavra do Cristo e o anunciar da palavra dele, se levantou uma grande muralha. E essa muralha impediu eles, a ponto de o navio, a ponto de o barco chegar a passar aperto. E aqueles homens acostumados a navegarem no mar da Galileia ou no lago, não conseguiam mais dominar. E eles entram em apavoramento: nós vamos ser destruídos, porque não conseguimos atravessar. O que diz o texto sagrado? Eles corriam perigo. Versículo 24: chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Os discípulos chegam perto de Jesus, acordam ele e suplicam a Jesus: Mestre, nós, os especialistas do mar, a quem o Senhor confiou a palavra de chegarmos do outro lado, Mestre, nós não conseguimos sair do lugar. Há um impedimento, nós não podemos chegar lá. E então, levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, porque o vento fez a água se tornar furiosa. Ele não repreendeu nenhuma chuva, ele não repreendeu nenhum trovão, ele repreendeu o vento e a água que havia se colocado em obediência à tempestade do vento, tinha se tornado uma água furiosa. Então Jesus repreende o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, olha só, Jesus podia dizer: calma, meus irmãos e amigos, foi um tempo difícil, mas já passou, eu estou aqui com vocês. Mas Jesus repreende os seus discípulos, chama a atenção deles, pega eles pela orelha, como nós falamos lá em Santa Catarina, pega eles pela orelha e diz: vocês não têm fé? Mas mestre, nós somos especialistas, mestre, em levar barcos, nós somos especialistas, mestre, em pescaria, nós sabemos lidar com os momentos mais difíceis, mas o que se levantou diante de nós não era algo comum, eles poderiam se defender, mas Jesus disse: se eu disse para vocês que nós deveríamos chegar do outro lado, vocês tinham que continuar na perseverança e na fidelidade da palavra que eu disse, porque é lá que nós temos que chegar. Jesus repreende eles: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e de admiração, diziam uns aos outros: quem é este
que até manda nos ventos e nas ondas, e elas lhe obedecem. Quem é esse? Eles não conheciam. Jesus repreende a fé, porque eles tinham condições totais, porque senão Jesus não tinha dito. Jesus diria para eles: vocês vão até a metade, quando se levantar uma barreira, então vocês me acordem e nós vamos juntos chegar ao outro lado. Ele disse para os discípulos que era para chegar do outro lado, porque ele sabia, ele tinha ensinado, e aqueles discípulos tinham tudo o que necessitavam para chegar do outro lado, mas eles desprezaram a palavra do mestre. E Jesus então repreende eles: eu não disse que nós chegaríamos do outro lado? Porque vocês temem? Porque vocês dizem que vão perecer? Porque vocês estão escolhendo o caminho errado? Permaneçam na palavra que eu disse. E então ele repreende todas as coisas e tudo volta ao normal. Existe na Bíblia algumas divisões, e nós paramos de ler o texto sagrado, mas como falei desde o começo, no Evangelho de Lucas, ele é uma continuação, e nós não podemos parar aqui. Versículo 26, então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito que não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Aquela parede que queria impedir Jesus de chegar do outro lado, na terra dos Gadarenos, era um demônio, era um principado, era uma ação do inferno contrário à palavra de Deus, que não queria que eles chegassem ao destino aonde Jesus sabia que ele precisava chegar. E o diabo coloca muitas vezes diante dos nossos olhos nuvens de ventos, mas a nossa palavra, ou melhor, mas o nosso coração não tem que se firmar no que os nossos olhos veem, mas na certeza da palavra de Deus, que se emana de um passado perfeito, manifestado numa fé concreta e que reage dentro de um objetivo claro. Nós chegaremos lá. E ele chegou, e quando ele chegou, aquele que tinha feito a barreira com o vento para que Jesus não chegasse, agora chega diante de Jesus com voz grossa. Você sabe o que é aquele cachorro que começa, faz um barulhão, mas você bate o pé e ele, é a mesma coisa que, chegou com Jesus roncando grosso. O que tu quer aqui? E Jesus dá uma paradinha pro cabra: viesse nos atormentar antes do tempo? É eu mesmo. É eu que trago paz, e tu é treva, eu sou luz. Tu é pecado, eu sou o que te vence. Tu tem obras malignas e prepara elas, mas eu tenho a palavra certa, que repreende todas as fúrias que o diabo pode aprovar e tentar colocar perto de você. Sabe por quê? Porque na palavra de Cristo, ele destrói as obras do inferno. Ele faz com que as coisas que são difíceis se tornem fáceis. Olha Jesus. Versículo 29. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos.
Você pode imaginar que feito extraordinário? Para os discípulos, gente, ele manda no vento. A Bíblia diz que ele faz o que com o vento? Repreendeu, porque enquanto eles viam uma tormenta de vento, Jesus via espíritos que se levantavam contra a sua palavra. E tem muitas vezes que na nossa vida, no seu trabalho, no seu serviço, o diabo se levanta contra você, e você tem que ter a certeza de que é ali que você tem que manifestar a palavra e a luz do Cristo, e ali o lugar que você tem que trazer a presença de Cristo, porque onde há luz, as trevas se dissipam, e você é a luz do mundo, você é o sal da terra. É ele que disse: vós sois a luz do mundo. E ele chega, o tormento some. Aquele homem que andava acorrentado em cadeias, aonde o povo tentava, e nada podia segurá-lo, diz o texto, ele quebrava tudo. E então os demônios, vendo que na terra de judeus, território de Rubem, do outro lado da Galileia, uma das primeiras conquistas, estavam sendo agora depósito de cultura, de produção de porcos, animal imundo para os judeus, porque tinham esquecido a palavra do Senhor, porque ela não era mais relevante naquele lugar, porque as pessoas não meditavam na palavra como se deveria fazer. Eles entraram no dia a dia, e ao produzir porcos, vendiam e ganhavam, e lucravam muito, e então o que fizeram? Vamos ficar com esse negócio que é a garantia para o nosso dia, o sustento para a nossa vida, enquanto que as palavras de Deus, elas podem ficar em segundo plano. Mas Jesus chegou naquele lugar para mudar a história, não só daquele homem, mas daquela cidade, ou melhor, daquelas cidades todas. Versículo 35, então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinham saído os demônios, vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Você pode imaginar? Tinha um cara com uma legião, era demônio saindo por todo lado e entrando, e o pessoal não tinha problema. Mas quando viram um homem que andava nu, agora vestido, quando olharam para um homem que era considerado como um lunático, um louco, um débil mental, um homem fora do juízo, agora ele estava em perfeito estado. Um homem que não parava perto, ele tinha que estar correndo para todo lado, ele parece que tinha o bicho da incomodação, parece não tinha mesmo, os demônios da incomodação. Agora estava ele sossegado, calminho, aos pés do Cristo. O povo, em vez de se alegrar, teme. Olha o que diz o texto. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes tudo como o endemoniado tinha sido salvo. É hora de fazer alegria, porque a palavra do Senhor diz que quando um pecador se arrepende, o céu tem festa. Mas esta cidade, este território, não é mais um território de festa. O pecador é exaltado, os porcos dão lucro, o que é errado é certo, e o que é certo é errado. Vivemos dentro de uma comunidade hoje, não estamos falando de igreja, mas uma comunidade social que não está muito longe desse texto. Precisamos temer aquele que tem poder, como diz as Escrituras, não somente para matar a cada um de nós, mas tem poder para lançar também a nossa alma no inferno. Porque se morrermos por Cristo, assim já dizia Paulo, o morrer é completamente o lucro, porque eu vivo por Cristo e vivo para Cristo. Por isso Paulo, em Gálatas 2, 19 e 20, ele pode trazer a expressão mais profunda de um acesso a um Deus perfeito e de olhos que contemplam a glória de quem Ele é, quando ele declara: eu fui crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé naquele
aquele que morreu e se entregou por mim. Não sou mais eu quem vive. E o Senhor Jesus mesmo assim alerta: você quer viver a sua vida? Viva, mas você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida por causa de mim, você vai encontrá-la. É o chamado do Cristo, é o chamado da glória, é o chamado do Deus que é, porque nada de provisão faltará. Mas esse povo estava agarrado a porcos, estava agarrado às coisas do dia a dia, estava agarrado ao sustento daquilo que para eles dava dignidade, enquanto que o Cristo havia salvado um homem, e em vez de eles se alegrarem, temeram. O que diz mais o texto? E Jesus, 37, todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. Sabe por quê? Jesus salva um homem, ele foi lá para salvar toda a terra dos Gerazenos. Mas não quiseram. E quando Jesus não é bem-vindo, pode ser na sua casa, pode ser no seu coração, pode ser na sua mente, pode ser nos seus questionamentos, ele sai de perto. Porque Jesus é. Jesus é. Essa é a gloriosa ação do Cristo. Ele é essa expressão de amor, ele é essa expressão contundente de transformação, ele é esse Deus que é. Versículo 38. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Aquele homem salvo, cheio da presença de Jesus e da alegria da transformação, ele diz: Jesus, eles estão tocando você dessa terra, deixa eu ir junto com você. E Jesus disse: não, eu vim para um propósito, e essa terra precisa de salvação. Se alguém contar esses feitos, muitos ouvirão e vão dizer que é apenas uma história, mas se você contar, eles sabem quem é você. Eles sabem de onde você veio, e eles sabem que a tua história é uma realidade. Você estava acorrentado pelo diabo, pelo inferno, e o Senhor salvou a sua vida. A palavra de Deus encontrou um coração naquela cidade que pudesse verdadeiramente crer. E os textos vão, e nós vamos ver depois, principalmente quando Crisóstomo escreve, ele diz que quando o evangelho chegou na cidade de Decápolis, muitos ali creram no evangelho, porque eles já conheciam o Cristo. Pelo testemunho de quem? Daquele homem que Jesus deixou como uma testemunha viva naquele lugar. E o evangelho continuou sendo pregado, e Jesus voltou de barquinho tranquilo para continuar o seu serviço. Sabe por quê? Porque a palavra dele ficou num coração que creu muito mais do que os próprios discípulos que estavam no mesmo barco que o Cristo. Por isso que amo a palavra do Senhor, que diz que os líderes da lei chegavam-se aos primeiros lugares desejando alguma coisa, e Jesus olha para eles e disse: eu quero falar a verdade para vocês. Quem sabe você vem na igreja, quem sabe você está perto, quem sabe você acha que Jesus é o suficiente pelo que você conhece dele, mas eu desafio você. Quem sabe você pode ter um coração de fariseu, porque Jesus diz com toda clareza: virão reis de outras nações, estarão naquele dia prostitutas. Imagina falar isso para um judeu: prostitutas, ladrões. Eles vão estar assentados na mesa comigo, e vós não tereis parte comigo. Irmãos, eu nasci num lar evangélico, eu me converti ao Senhor, recebi o chamado dele, sou servo dele, mas todos os dias o meu coração treme diante do Senhor, e eu suplico pela sua misericórdia para que eu permaneça e seja fiel até o último dia diante dele, para que no meu coração nunca saia a presença e o fogo do Espírito Santo.
e o meu coração seja cheio dele, e nos meus lábios sempre encontre a verdade para ser propagado o evangelho, para que o coração de um possa receber essa palavra e o céu possa se alegrar todos os dias. É isso que Deus espera. Corações que são sinceros, que se rasgam, que se negam todos os dias, mas que sabem muito bem que são preenchidos por aquilo que só um Deus perfeito pode preencher, porque Ele é. Finalzinho do versículo 39. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Você, quando sai da igreja, você vai proclamando para todos que estão ao seu redor o que Jesus tem feito na sua vida. Você sai da sua devocional, você sai da sua casa, você sai do seu lugar especial com Deus e sai dizendo o que Jesus fez na sua vida. Precisamos falar muito mais de Jesus e muito menos de nós, dos nossos irmãos. Precisamos cuidar muito mais do nosso coração do que cuidar do coração dos outros, porque quando cuidamos do nosso, o Senhor então vem e nos auxilia para que nós, além de cuidar do nosso, também possamos cuidar do coração daqueles que estão ao nosso redor. Deus nos chamou para pregarmos uma palavra que transforma, uma palavra verdadeira. Por isso que Ele abomina a mentira, que então nós não falamos muitas vezes mentiras com os lábios, mas com nossas atitudes. Mas precisamos conhecer um Senhor que tem poder de arrancar as maiores dores, dificuldades, as maiores ações do inferno, as maiores mentiras acreditadas no coração nos tempos da modernidade e trazer de novo para nós a sanidade do que é eterno, a esperança naquilo que não se desvaneia de forma alguma, mas como o dia amanhece, cada vez se torna mais claro. Assim seja a palavra de Deus nos nossos corações. Abaixe sua cabeça, quero orar com você. Pai querido, que o nosso coração seja um coração que ouça a palavra do Senhor e ousadamente creia nela. Porque aquilo que tu falas jamais cairá por terra. Aquilo que está escrito na tua palavra é a verdade perfeita e plena. E nós, como teu povo, suplicamos, ajuda-nos, concede-nos essa graça. Santifica-nos, Deus, e guarda o nosso coração, para que ele não se contamine com um desejo, Deus, de porcos, mas para que ele tema o Senhor e a glória que o Senhor tem, pois tu és o nosso Deus, tu és o nosso supremo pastor, e nós somos as ovelhas do teu pastoreio. Amém. Abre os ouvidos, Deus, de cada um de nós, a começar por mim, meu Pai, para que eu possa ouvir, porque a tua palavra diz que o pastor, ele chama e as suas ovelhas ouvem e seguem o bom pastor. Assim possamos nós ouvir a tua voz e seguir-te com alegria e com o coração cheio de júbilo. Assim entregamos, meu Deus, a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.